Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, como toda quarta-feira, nós celebramos missa votiva e em memória do glorioso São José, com o benefício das indulgências plenárias para aqueles que sabem fazer uso disso em favor de si e dos seus falecidos. Então vamos aprender uma coisa. O padre vai explicar um assunto e eu preciso que você entenda esse assunto e entenda que é desse jeito o assunto. Não adianta a gente fazer essa lista de chamada de falecido no oremos da missa. Não adianta absolutamente nada. O padre falar o nome do falecido não adianta absolutamente nada, coisa nenhuma. Vale tanto quanto você lembrar do seu falecido aí no seu coração, quando o padre fala oremos, ou lá na hora da oração eucarística, e por todos aqueles que chamastes deste mundo, aí você vai fazer um pedido. A intenção da missa proclamada só tem valor se o nome que foi proclamado recebeu de alguma pessoa viva a intenção da indulgência, que se lucra, que se alcança, que se obtém como? Escrevendo o nome? Não. Você precisa se confessar num tempo e num prazo de até 7 dias, uma semana antes daquela missa que você quer oferecer por aquela pessoa falecida. Aí você precisa se confessar, participar da missa, né? Se nessa missa não se reza, o padre não rezar a Ave Maria e o creio, que é o caso de hoje, que nós não vamos rezar nem Ave Maria nem creio, você precisa rezar a Ave Maria, o creio em Deus Pai e o Pai Nosso. O Pai Nosso, na missa de hoje, tem Pai Nosso, né? Então, é a confissão, a comunhão, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um creio em Deus Pai, nas intenções do Papa. E junto com isso, alguma esmola à igreja, que você pode fazer na coleta, pode fazer na secretaria paroquial e que não tem valor, não tem preço estipulado. É uma oferta que você faz. Tudo isso em favor daquele falecido ou daquela falecida. Quem faz isso em um santuário, que é o caso da nossa paróquia, lucra para essa pessoa falecida a indulgência plenária, ou seja, imediatamente esse falecido sai do purgatório. Se não cumpre com esses requisitos, é só muito nome para ler. Então a gente precisa entender isso para a gente aprender a desfrutar do benefício que é, e que são, né, as indulgências, mas também, sobretudo, o fato de sermos um santuário, no nosso caso, santuário consagrado a São José. Deu para entender isso, minha gente? Então não adianta a gente ficar colocando o nome do falecido. Quando o padre fala oremos, o primeiro oremos, e quando lá no meio da oração eucarística a gente fala de novo dos falecidos, a gente pode elevar a Deus no nosso coração uma prece pelos nossos falecidos, e toda oração pelas almas do purgatório tem valor, sem dúvida que tem. Mas a gente não pode desperdiçar as indulgências, que é um dos benefícios que o nosso bispo concedeu a nós. Quantos santuários você conhece nessa diocese que tem 50 paróquias? Então a gente corre o risco de não viver algo que a gente ganhou de presente, de não desembrulhar o presente, por mania, por costume, por falta de catequese ou por teimosia. E se a gente de fato se compadece então dos nossos falecidos e lembra assim, nossa,
Já vai fazer 1 ano que o papai faleceu. Nossa, está fazendo 10 anos que a vovó faleceu. Vou mandar colocar uma missa lá para ela. Não é assim que se faz. Quando a gente se compadece dos nossos falecidos, e às vezes a gente lembra deles nas datas, né? 1 ano que faleceu, 10 anos, 5 anos. Ou vem muito vivo no nosso coração, porque é dia das mães, se ela estivesse aqui, dia dos pais. Tudo bem, a igreja acolhe isso, mas é assim que a igreja acolhe, como o padre acabou de dizer. Isso vale também para quem está em casa. E eu vou orientar de novo, vou precisar orientar de novo a nossa secretária paroquial. Às vezes o padre fala, oremos, vem ali o missal, né? Aí tem lá aquela folha. 6, não, aconteceu domingo de novo, domingo retrasado. Nesse domingo eu não estava na Bahia, mas no outro. Diz que tinha uns 7 nomes, mesmo sobrenome. Eu fico me perguntando, será que essa família, a gente vê que não é daqui, né? O sobrenome não é nosso, aqui do Piquiri. Será que alguém dessa família se confessou? Será que foram à missa ou estão em casa, vendo missa com um balde de pipoca no colo e mandando 7, 8 defuntos para o padre rezar? Isso simplesmente não tem efeito, não é má vontade. É porque não é assim que faz. E se não faz do jeito que tem que ser, não dá o efeito. Amém? Então toda quarta-feira a gente celebra, junto com a memória de São José, não é? A oportunidade que nós temos aqui e para aqueles que aqui vêm de lucrar as indulgências. Hoje também é então a memória dos avós de Jesus, né? Do papai e da mamãe de Nossa Senhora, São Joaquim e Santana. Sobre eles a gente não tem nada na Bíblia. O que nós temos é da tradição dos primeiros cristãos, alguns escritos que narram a história desse casal e o nascimento milagroso da Virgem Maria. Então o padre vai ler um textinho aqui que conta a história de Santa Ana e São Joaquim, e como Deus interveio em favor deles para que eles pudessem ter um filho, que no caso foi a Virgem Maria, né? Então diz assim a palavra aqui, o texto, e o que a igreja sabe sobre eles, né? Ana, a mãe de Maria, a avó de Jesus, materna. Ana era filha de Isacar e esposa de Joaquim, um homem jovem, rico e piedoso. Tanto Ana quanto Joaquim pertenciam à mesma tribo. Os judeus tinham 12 tribos, né? Pertenciam à tribo de Judá, sendo, portanto, da estirpe, da descendência de Davi. O rei Davi era da tribo de Judá. Depois de 20 anos de matrimônio, porém, ainda não tinham filhos. Naquele ano, 20 anos depois de casados, por ocasião das festas das colheitas, também chamada de Pentecostes, Joaquim subiu ao templo para fazer as suas ofertas, sempre generosas, quando foi repreendido pelo sacerdote Isacar por misturar-se aos homens que tinham tido filhos. Intrigado pelas palavras de Isacar, pôs-se a estudar os antigos documentos e concluiu que os grandes personagens de Israel tinham sido abençoados com uma descendência. Resolveu então retirar-se para uma região semidesértica, onde armou uma tenda e rezou e jejuou por 40 dias e 40 noites, dizendo: não tomarei nenhum alimento enquanto Deus não vier me visitar, que a minha oração me sirva de alimento e de bebida. Por 5 meses viveu afastado de Ana, que se desfazia em lágrimas. Aconselhada por Judite, sua serva, Ana resolveu reagir, tirou o luto, e enquanto passeava no jardim de sua casa, um anjo de Deus se manifestou a ela: não temas, Ana, o Altíssimo decidiu que tenhas um rebento, objeto de admiração por todos os séculos até o fim dos tempos. No mesmo momento, um anjo, o mesmo que se mostrara a Ana, apareceu a Joaquim nas montanhas, sugerindo-lhe que voltasse para casa e que sua mulher iria ficar grávida. Naquela noite, Joaquim repousou junto com sua mulher em casa. Transcorreu o tempo e quando, sem dor nem dificuldade, Ana deu à luz no quarto mais reservado da casa, à pergunta de Ana: o que eu dei à luz? A parteira respondeu: deste à luz uma filha belíssima, radiante e esplêndida, sem mancha alguma.
um anjo informou aos pais o nome da menina, Maria, que em hebraico significaria, no hebraico da época, algo como a língua da criação e também aquela que é exaltada por Deus. Bom, é isso que a gente sabe da história de Joaquim e Ana. A primeira leitura desse dia, própria para esse dia de São Joaquim e Santana, diz assim: vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. E aí transcorre um grande elogio dos falecidos, daqueles que vieram por primeiro e antes de nós. São pessoas de misericórdia, seus gestos de bondade nunca serão esquecidos. Permanecem com seus descendentes e os seus netos são a sua melhor herança. Olha que bonito isso. A descendência deles se mantém fiel às alianças, e graças a eles, a esses que já morreram e que foram avós, graças a eles também os seus filhos permanecem na aliança de Deus. Seus corpos serão sepultados na paz, mas o seu nome atravessará gerações, e no futuro proclamarão a sua sabedoria, e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Então hoje nós celebramos o louvor e o nome das boas obras de São Joaquim e de Santana. Um casal que alcançou de Deus um milagre. Em primeiro lugar porque São Joaquim teve muita fé, Por 5 meses se voltou a Deus de um modo intenso. E dentro desses 5 meses, por 40 dias, como que uma quaresma, jejuou e rezou muito, pedindo a Deus a graça de uma descendência para Deus, de um filho. Depois, pela santidade, pela virtude também de Santana, quando a empregada dela falou para ela: escuta, a senhora não fique chateada, mas a senhora vai ficar chorando, depressiva e melancólica até quando? Por que a senhora não vai tomar um banho, pintar esse cabelo com essas raízes horrorosas, fazer a unha, passar um perfume? Que vai que o teu marido volta para casa hoje para fazer fio. A senhora entendeu, né? A senhora entendeu, né? E ela foi humilde e sábia, parou de chorar e reclamar da vida e foi fazer o que podia: tomar um banho, rezar também, pôr na mão de Deus. E quando Joaquim naquele dia a procurou, ela podia ter, que adianta? Não engravidemos mesmo, que adianta? Ela naquela noite, como uma mulher de fé, banho tomado, namorou com o Quinquim. Porque o milagre é uma ação sobrenatural de Deus, que conta com a nossa cooperação. Se a gente não coopera, não tem milagre que aconteça. A Bíblia está cheia desses relatos, Senhor, 5.000 pessoas para comer, faz um milagre para nós. O que você tem aí? 5 pães. Então me dá os 5 pães que eu faço o milagre. Se você não der os pães, eu não faço o milagre. A gente coopera com Deus. E com qual Deus a gente coopera? Aí sim, com um Deus que pode absolutamente todas as coisas. Com um Deus que pode dar um filho para um casal já de idade avançada. Mas Joaquim foi rezar como nunca rezou, foi jejuar como nunca jejuou. Ana abriu mão da depressão, da tristeza e do choro, tomou uma atitude. Quando Deus vê o que a gente pode, Deus dá o que a gente não consegue, às vezes nas nossas limitações, Mas nós celebramos também, então, essa grande herança de São Joaquim e Santana, que é a Virgem Maria. E com certeza, talvez, no coração de Joaquim e Ana, uma vez que eles não tinham filhos ainda, quando ela vê que está grávida, e logo ela percebe: estou grávida uma vez, não vou ficar grávida 2 vezes, porque eu não tenho idade para ficar grávida de novo. Com certeza Joaquim e Ana quiseram um filho homem, porque o judeu tem verdadeira paixão por ter o primeiro filho homem, por causa do sobrenome. Então eles estão de muita idade, a barriga cresce. Com certeza eles conversavam um com o outro: vai ser só esse filho mesmo que a gente vai ter, que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, gente? Já tá bom,
E com certeza eles falavam: o que vier tá bom, mas se for menino é melhor. E não veio um menino, veio uma menina. E ainda bem que veio uma menina, ainda bem que veio uma Maria, não veio um Mário. Porque se o que nasce de Joaquim e Ana não é Maria, é um Mário, como é que casava com José? Não casava. Deus escreve certo nas linhas tortas, Deus escreve certo nas linhas demoradas, e Deus escreve certo quando dá diferente do que a gente pede. Fala para quem está do seu lado: Deus sempre escreve certo. Sempre. Sempre. E se Maria nasce Mário, nós não tínhamos Jesus. Mas se Maria nasce Maria, mas nasce lá na juventude de Joaquim e Ana, ela não teria idade para ser esposa de José. E José é da descendência de Davi. Jesus só é o Messias porque o pai dele, José, é lá da linhagem de Davi. Se Maria nasce lá quando eles são um casalzinho jovem, ela seria mais velha que José, e ela não teria casado com José, e nós não teríamos Jesus. Fala de novo para quem está do seu lado: Deus sempre escreve certo, sempre, sempre, sempre certo. Só que a gente tem que saber acolher, né, minha gente? Porque se a gente reclamar de tudo que Deus escreve, porque tem gente que vive o milagre e ainda reclama, né? Se há umas velhas azedas que tem por aí, ia pegar a Maria no colo: tanto que eu queria um filho homem, o que eu vou fazer com a filha mulher? Não ia? Agora que eu estou velho. Deus sempre escreve certo, sempre escreve certo, né? E nos deu Maria, que por causa desse atraso está na idade propícia de ser esposa do José, que por um acaso também é da descendência de Davi, e que por um acaso, tanto acaso, que na verdade é providência, a gente tem Jesus. E a liturgia de hoje, então, é um convite para a gente pensar nos idosos, e para os idosos pensarem em si mesmo, quando nessa primeira leitura, então, fala aqui que os filhos dos seus filhos, né? Portanto, está falando do vovô e da vovó, da descendência, da aliança com Deus. E na vida, meus irmãos, a gente tem por dever, né, que cuidar e abençoar a nossa geração, os que vêm depois de nós. Então, todo mundo que tem filho, que tem neto, tem sim que fazer um esforço de viver uma vida correta e deixar um pezinho de meia, deixar uma herançazinha, né? Uma casinha, um terreninho, né? Alguma coisa, é bom. Deus abençoe de você poder deixar alguma coisa para quem vai ficar depois de você. Junto com isso, um bom nome, junto com isso, bons exemplos de vida, né? Para que quem vem depois de você possa falar assim: como dizia minha avó, como me ensinou meu pai. É tão bonito isso. Mas junto com isso, sobretudo, a gente tem que se preocupar com isso aqui, ó. Deixar a aliança de Deus, deixar o ensinamento e o testemunho da fé, que é a única coisa que no fundo, depois de perder tudo, nada nem ninguém pode tirar da gente: a comunhão com Deus e a fé, né? E que é a única coisa que a vida não tira de ninguém, que é a fé, a amizade, a comunhão, que aqui nessa leitura está expressa na palavra aliança, aquilo que se põe no dedo, né? Um sinal visível de pertença um ao outro. Foi assim que Joaquim e Ana viveram, foi assim que Maria e José viveram, e foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou a viver. E aí nós ouvimos o Evangelho, né? Felizes são vocês, Jesus está dizendo aos discípulos, mas também a você e a mim hoje, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Mas o que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, que Jesus está querendo dizer aqui? O próprio Jesus. Aí ele explica: porque em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos que vieram antes de vocês, nem estão na terra mais: Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Rebeca, Ruth, Esther, né? Davi, Salomão. E é como se Jesus estivesse falando: meu avô e minha avó quiseram ver eu pregando e não viram, já morreram. Quiseram ver os milagres que eu faço e não viram, e são mais santos que vocês. Se alegrariam muito de estar vivendo isso,
Não podem, porque já passaram. Então se alegrem, porque olha que bênção. Vocês podem ver e ouvir coisa que gente mais santa não viu nem ouviu. Então, felizes são vocês. E nós somos felizes, meus irmãos. Se a gente olhar para a nossa vida e olhar para a nossa vida de fé, todos nós que estamos aqui, dos mais novinhos que estão ali como coroinha, aos mais cabecinha branca aqui, nós somos felizes. Por quê? Porque nunca foi tão fácil ver Jesus e ouvir Jesus como é hoje. Verdade ou não é? E talvez os nossos antepassados, os nossos já falecidos, iriam se alegrar e desfrutar ainda mais daquilo que a gente pode ver e ouvir hoje. Mas eles não tiveram essa ocasião, essa possibilidade. Ontem nossa cidade completou 63 anos. Alto Piquiri tem 63 anos. E como paróquia, 60 anos de paróquia. Muitos dos nossos antepassados não perderiam missa se tivessem missa como se tem hoje. Não é? Mas tinham que esperar um frei barbudo num cavalo, vindo de Cruzeiro do Oeste. Não é isso? Depois melhorou um pouco, tinha o Fusca e o Jeep. Mas 3, 4 vezes no ano. Quiseram ver, e se pudessem ver, veriam de olhos bem abertos. Então belisca o seu amiguinho do lado aí, a sua companheira, e fala: por que você não acorda? Não é possível que a senhora está com esse sono todo. Fala, porque se a sua avó, bisavó, que já morreu, isso aqui nem município era, tivesse viva, ela estava com os olhos esbugalhados no padre. Se eles pudessem ouvir o evangelho na missa, no rádio, no YouTube, na TV, eles ouviriam, não ouviriam? Nunca teve tanto Jesus para ser escutado. Belisca de novo e fala: menos novela, minha amiga, pelo amor de Deus, não é possível. Belisca, menos novela, menos não. O que é isso? Pelo amor de Deus. Jesus olhou para a sua geração e lembrou do seu vovô e da sua vovó, que já não estavam mais ali, mas Jesus tinha certeza. Eles iam se divertir tanto se estivesse aqui, né? Eles iam aproveitar tanto se estivesse aqui. Mas no tempo deles não era assim. Nosso tempo, irmãos e irmãs, nunca foi tão propício para a gente ter a fé. E daqui em diante, a gente pode dizer, já há algum tempo a gente pode dizer também, né? Nunca foi tão propício para a gente fazer o bem àqueles que vieram antes de nós, através das indulgências. Então, faça uma lista dos seus falecidos, o nomezinho deles todos. De vez em quando você se confessa e daí você participa de uma missa. Reza o Pai Nosso, Ave Maria, o Creio, depois da bênção final, quietinho no seu lugar. Faz alguma pequena esmola à igreja. E aí sim, coloque o nome do seu falecido. E nós vamos dando esse consolo aos nossos avós, àqueles que vieram antes de nós, que nos deixaram a fé, mas que todavia, contudo e entretanto, passaram nessa terra, morreram, foram pessoas boas, mas possivelmente não foram santos e santas como Joaquim e Ana. E todo mundo que morre sem ser santo não vai para o céu, como também não vai para o inferno. Todo mundo que morre sendo bom, mas não sendo santo, vai para o purgatório. E o purgatório só tem uma porta de saída, que é o céu, mas enquanto não sai, dói. Você entende isso? E a gente pode dar esse consolo aos nossos. Como? Só colocando o nome? Não. Oferecendo as indulgências, que para nós aqui em Alto Piquiri, então, toda quarta-feira e todo dia 19, para quem vem nessas condições, é inclusive indulgência plenária. E tenhamos a certeza, meus amados, alguém que sai do purgatório e vai para o céu, está onde? Na comunhão dos santos, não é isso? Quando alguém vai para o céu, porque a gente rezou por ele, a gente ganha um intercessor no céu. Sabia disso? A gente ganha um intercessor no céu. E a gente pode ter vários intercessores no céu. Porque o céu é Deus, Deus é amor. E uma das expressões do amor é gratidão. Como é que aqueles que entram no céu, porque a gente fez uma boa confissão, ofereceu a missa por eles, e que vão para o céu, eles viram as costas para nós?
se em vida, apesar de imperfeitos, não viravam, quanto mais agora no céu. Então aproveitemos dessas ocasiões que São José conseguiu para nós, né? Através do nosso querido Bispo Dom João, para que a gente cresça na graça, na santidade, né? Mas para que também a gente possa honrar e consolar aqueles que vieram antes de nós. E que São Joaquim hoje, né? São Joaquim e Santana, possam interceder por todos aqueles que de Deus receberam a graça de ter netos, de ser avô, de ser avó. Isso é uma grande graça, né? Dizem que um netinho, uma netinha, até rejuvenesce. Depois eles dão bastante trabalho também, mas é um trabalho que vale a pena. Você se sente até mais vivo, né? Até mais vivo de ter seu neto, sua neta. Então, que São Joaquim e Santana dê a graça de cada avô e avó que está aqui, os que nos acompanham em casa, de serem um bom testemunho de fé, de santidade, de temor a Deus, para os pequenininhos que vêm depois. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vamos fazer as preces que foram preparadas para nós, vamos ficar em pé, e depois na sequência a gente vai rezar a ladainha então de São José, por hoje ser missa votiva também de São José. Coloque a mão no seu coração e já apresente também as suas preces, as suas intenções para esse momento. Ao final de cada prece, nós vamos dizer: pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana, ouvi-nos, Senhor. Por intercessão de São Joaquim e Santa Ana, ouvi-nos, Senhor. Para que o Santo Padre, o Papa, seja abençoado e recompensado pela riqueza de vossa graça, ao nos transmitir tanta coragem, fortaleza e sabedoria, nós vos pedimos. Pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana, ouvi-nos, Senhor. Pelos idosos do mundo inteiro, para que sejam valorizados e jamais descartados, nós vos pedimos. Pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana, ouvi-nos, Senhor. Para que todos os idosos possam viver sua velhice no aconchego familiar e respeitados em sua dignidade, nós vos pedimos. Pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana, ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens, para que com alegria vão ao encontro dos idosos e lhes manifestem a ternura de Deus, que o mundo se encha da alegria que transborda no novo abraço entre os jovens e idosos, nós vos pedimos. Pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana, ouvi-nos, Senhor. Por todos os idosos que estão sozinhos e procura a ternura de um abraço, que nenhum deles viva na solidão, mas receba a visita de um anjo e ouçam a voz do Senhor que lhes diz: eu estou contigo todos os dias, nós vos pedimos. Pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana, ouvi-nos, Senhor. E agora, nos voltando para a imagem de São José, nós vamos rezar a ladainha de São José. Se alguém trouxe o livrinho, está bem no início. Os que conseguem se ajoelhar, podem se ajoelhar. Os que não conseguem, ficam em pé. Glorioso São José, aos vossos pés, cada um de nós aqui entrega as suas preces, todos os pedidos que estão nesse cestinho de oração. E hoje, de modo especial, São José, pelos nossos avós, pelos vivos e falecidos. Rezemos: Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima
Santíssima Trindade, que sois um só Deus. tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós. São José, Rogai por nós. ilustre filho de Davi, Rogai por nós. luz dos patriarcas, Rogai por nós. esposo da Mãe de Deus, Rogai por nós. casto guarda da Virgem Maria, Rogai por nós. sustentador do Filho de Deus, Rogai por nós. zeloso defensor de Jesus Cristo, Rogai por nós. chefe da Sagrada Família, Rogai por nós. José Justíssimo, Rogai por nós. José Castíssimo, Rogai por nós. José Prudentíssimo, Rogai por nós. José Fortíssimo, Rogai por nós. José Obedientíssimo, Rogai por nós. José Fidelíssimo, Rogai por nós. espelho da paciência, Rogai por nós. amante da pobreza, Rogai por nós. modelo dos trabalhadores, Rogai por nós. honra da vida de família, Rogai por nós. guarda das virgens, Rogai por nós. sustentáculo das famílias, Rogai por nós. alívio dos miseráveis, Rogai por nós. esperança dos doentes, Rogai por nós. patrono dos moribundos, Rogai por nós. terror dos demônios, Rogai por nós. protetor da Santa Igreja, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Tende piedade de nós. Ele o constituiu Senhor da sua casa. E fê-lo o príncipe de todos os seus bens. Oremos juntos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Ó meu glorioso São José, tornai possíveis As coisas impossíveis na minha vida. Senhor Jesus, pela intercessão de São José, de São Joaquim e Santana, acolhei as nossas preces e esperanças, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.